Olá pessoal, eu sou a Luzi, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, de irmos direto ao assunto, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e façam muitos comentários dizendo do que você achou do vídeo, porque eu prometo que eu vou assistir a todos e responderei a todos vocês. Vamos direto ao assunto? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o empoderamento, de uma maneira geral, né? Não vamos falar somente de empoderamento feminino, empoderamento masculino, nós vamos falar sobre o empoderamento do ser, o empoderamento da pessoa, né? O empoderamento que nós podemos ter, cada um mediante a sua dificuldade. E dentro dessa questão do empoderamento, o que muitas vezes acaba acontecendo é a nossa vida está passando diante dos nossos olhos. E tudo que nós conseguimos fazer, muitas vezes, é sentir pena de nós mesmos, é simplesmente nos fechar, se esconder das pessoas, porque fulano disse tal coisa. E a vida vai passando, e a gente, na verdade, vai perdendo coisas maravilhosas. E uma coisa que muitas vezes nós não entendemos é que, um exemplo, todo mundo faz aniversário, todo ano, né? E a gente sempre acha assim, nossa, é um dia a mais, hoje eu tô tendo um dia a mais, um dia a mais. Na verdade é um dia a menos. Um dia a menos por quê? Porque todos nós, um dia nessa vida, ninguém nasceu para semente, né? Então, iremos partir um dia nessa vida. Então, a ideia é aproveitarmos cada minuto, cada momento. Porque conforme nós vamos envelhecendo, não é um dia a mais que nós ganhamos, é um dia a menos. Um dia a menos por quê? Porque os nossos dias, uma hora ou outra, serão findados. E devemos parar de perder tanto tempo acreditando no que os outros dizem a nosso respeito. Tivemos diversas pessoas maravilhosas, pessoas que estão aí na mídia, que passaram por situações em que o outro diminuía, o outro dizia que ela não iria conseguir, que ela não seria capaz, mas ela conseguiu dar a volta por cima. Um exemplo disso nós temos a personalidade, a Oprah. É uma personalidade negra, forte, e que simplesmente ouviu a infância toda de que ela não era capaz, de que ela não poderia. Mas ela conseguiu. Hoje é uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos. Isso quer dizer o que? Isso na verdade nos mostra o quê? Isso na verdade nos mostra que não são as outras pessoas que nos definem. Nós não podemos permitir que as outras pessoas nos definem. Eu tenho um sonho, você tem um sonho, você tem um objetivo. E independente do que você deseja, do que você almeja, não dá para simplesmente pensarmos que não vamos conseguir nunca, que jamais iria acontecer. Outro exemplo que nós podemos citar em relação a essa questão do empoderamento é, hoje em dia, o grupo das mulheres plus size. Por quê? Há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, nós não tínhamos modelos plus, né? Era inconcebível pensar que para ser modelo, você poderia ser gordinha, né? E você poderia ser plus. Sempre foi considerado, tinha-se aí o padrão, um paradigma, né? Um padrão de que as pessoas, para serem modelos, tinham que ser as mulheres magérrimas, né? E esse foi um paradigma que também foi quebrado. Você consegue visualizar modelos lindíssimas, maravilhosas, totalmente empoderadas de si, porque o que nos define, o que diz quem nós somos, não é o tamanho do nosso corpo, não é a nossa opção. Quem nos define não é o que os outros dizem, é o que nós determinamos de nós mesmos, é o que nós acreditamos sobre nós, é o que você acredita sobre você. Se você acredita, poxa, eu vou ser um médico, ótimo, então vai lá,
Estuda, independente do que as pessoas vão te dizer. Porque não depende delas, depende de você. Depende de você ir atrás do que você quer. Depende de você ir atrás do que você determinou. E dentro dessa questão, simplesmente afastar essas pessoas tóxicas da sua vida. Familiares tóxicos, amigos tóxicos. Pessoas que não vão agregar na sua vida. Pessoas que não vão, de fato, te ajudar a alcançar nada. Afastar essas pessoas que não contribuem para o seu crescimento. Eu fico pensando e imaginando, quando o presidente Obama foi se candidatar, o que ele não deve ter ouvido, né, das outras pessoas. Na história, onde já se viu quanto que poderia se prever um presidente negro dos Estados Unidos? Né? Acredito eu ter ouvido dizeres e pessoas falando para ele: você tem certeza que você vai tentar concorrer à presidência? Acho melhor não, né? Tem tantas questões e tal, mas ainda assim ele foi lá e persistiu. Ele acreditava. A esposa dele acreditava que ele era capaz, porque muitas vezes tem pessoas tóxicas ao nosso redor, né? E são pessoas que a gente acaba deixando se aproximar, e aquele que acredita na gente, que é o nosso familiar, quando eu digo, são pai, mãe, os irmãos, né? Os amigos muito próximos, aquele que cresceu contigo, aquele que te apoia, aquele que está contigo para o que der e vier. Essas são pessoas que você tem que ouvir. Essas são pessoas que você precisa acreditar no que elas estão te dizendo, né? E aí a gente faz o quê? A gente deixa de ouvir essas pessoas que estão conosco e vamos ouvir as outras pessoas que simplesmente não têm palavras de crescimento para nos dizer, que simplesmente não têm palavras de apoio para nos dar. E aí a vida vai passando e a gente vai simplesmente se acabando, definhando. E a gente esquece que somos pessoas fortíssimas. E quando eu digo pessoas fortíssimas, são pessoas fortes, somos pessoas fortes mesmo. Porque muitas vezes nós já passamos pela nossa infância, por diversas dificuldades e ainda estamos aqui, lutando, batalhando. Esquecemos de olhar para as coisas que já conquistamos. E aí passamos a acreditar no que o outro está dizendo. E esquecemos o poder que está aqui, dentro de nós. Você viu a definição? Passar a ter domínio sobre a sua própria vida. E empoderar-se é isso. É passar a dominar, ter domínio da sua vida. Você quer fazer tal coisa? Não importa o que seja. Você acredita que é capaz? Então tome posse disso, sabe? Se empodere, acredita em você. Acredita que você é capaz de conseguir. E procure os meios para que você possa alcançar os seus objetivos. Eu sou prova disso. Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. E eu estou batalhando para alcançar. Esses dias atrás, eu pensando, eu falei, nossa, se eu olhar para trás, será que eu não devo ter conquistado muita coisa, mas eu gostaria de conquistar agora. Mas decidi começar a colocar no papel e fiquei surpresa por tantas coisas que eu já havia conquistado, sem ao menos perceber. Então, primeiro sejamos gratos pelo que já temos. E a partir de hoje a gente se empodera, a gente acredita em nós mesmos, buscamos força onde não achamos que não temos. Não existe o você não pode, o você não consegue, o você não é capaz. Tudo é possível. Você só precisa saber os passos que precisa trilhar para alcançar os seus objetivos. É possível. Tudo é uma questão de você saber que passos precisam ser trilhados para que os seus objetivos
possam ser alcançados. Nunca se compare a ninguém. As pessoas são diferentes. Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu momento. E se comparar ao outro é uma maneira de nos frustrarmos. Porque existem pessoas que alcançam as coisas antes que nós e utilizamos isso para acabar com o nosso desejo de vencer. É sempre aquilo de a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, quando nós nos empoderamos, nós passamos a confiar mais em nós mesmos. Nós passamos a acreditar mais em nós mesmos. E no momento em que nós acreditamos mais em nós mesmos, no momento em que nós passamos a confiar em nós mesmos, nós conseguimos quebrar uma barreira que nos impede muitas vezes de seguir, uma barreira que nos impede muitas vezes de alcançar. Claro que existem situações, existem questões que não é tão fácil de se romper, porque existem pessoas que passaram a vida inteira ouvindo sobre isso. Então é um pouco mais complicado conseguir sair dessa situação sem uma ajuda profissional, né? Mas existem diversos canais, diversos profissionais qualificados aí que podem ajudar, que podem auxiliar. Mas se é só uma questão do empoderamento, se é só você acreditar um pouco mais em si mesmo para alcançar os seus objetivos, tudo depende de você. Basta você acreditar. É como diz aquele hino da Jamile. Acredite, é hora de vencer. Esta força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu, se crer. Só depende de você. Só depende de você acreditar e seguir.